A filha desprezada do milionário se casou com o garçom de seu restaurante contra a vontade de seu pai. Ao terminar a cerimônia, algo aconteceu que deixou a todos sem palavras. Isadora Albuquerque sempre viveu rodeada de luxo. As paredes imponentes da mansão onde cresceu, os restaurantes de alta gastronomia que seu pai, Antônio Albuquerque, administrava e o círculo de pessoas influentes ao seu redor nunca lhe faltaram. No entanto, para ela, algo mais essencial estava ausente: liberdade. Aos olhos de todos, ela tinha tudo, mas o controle que Antônio exercia sobre sua vida sufocava cada um de seus desejos. Antônio era um homem de presença marcante. Conhecido por seu rigor nos negócios e por suas exigências quase impossíveis, ele esperava o mesmo da filha. Para ele, Isadora não era apenas sua filha, era uma extensão de seu império. Desde cedo, ela sabia que sua vida seria moldada pelos interesses dele, desde a educação até as amizades, e até mesmo quem ela deveria escolher para se casar. Antônio já tinha um sócio em mente, um homem rico e influente que garantiria ainda mais poder à família. Mas Isadora nunca quis esse futuro. Mesmo cercada de pessoas, a solidão era uma constante em sua vida. Suas amigas, filhas de empresários e políticos, viviam presas nas mesmas expectativas, sem espaço para a autenticidade. E foi em meio a esse vazio que ela conheceu Caio. Caio trabalhava em um dos restaurantes mais prestigiados de Antônio, localizado na charmosa cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Ele era garçom, um rapaz simples, mas de uma honestidade que transparecia em cada gesto. Diferente dos outros funcionários, ele não se curvava diante do poder dos Albuquerques, o que imediatamente chamou a atenção de Isadora. Na primeira vez que ela o viu, enquanto jantava com seu pai e alguns sócios, Caio não hesitou em olhá-la diretamente nos olhos ao anotar o pedido. Ela nunca tinha experimentado aquilo antes. Ser vista como uma pessoa comum, não apenas como a herdeira de um império. Com o tempo, Isadora passou a visitar o restaurante com mais frequência, sempre buscando uma desculpa para interagir com ele. Mesmo que seus encontros fossem breves, trocavam sorrisos e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Caio, por sua vez, a tratava com a mesma simplicidade e respeito que oferecia a qualquer outro cliente. Não havia bajulação, não havia interesse escondido, e isso só fazia com que ela se sentisse ainda mais atraída por ele. Isadora começou a ver em Caio algo que nunca tinha encontrado em ninguém ao seu redor: genuinidade. Ele não fazia parte do mundo materialista e superficial que ela sempre conheceu. Ele era o oposto de tudo o que Antônio representava, e isso a encantava. Certa tarde, após um almoço no restaurante, Isadora tomou coragem para conversar mais abertamente com Caio. Eles estavam no terraço do local, e o sol suave de Tiradentes deixava o ambiente ainda mais acolhedor. "Você já pensou em sair daqui, Caio? Ver o mundo?" Ela perguntou, tentando disfarçar seu interesse pessoal naquela pergunta. Ele sorriu, um sorriso que mostrava tanto humildade quanto sonhos não revelados. "Eu vejo o mundo todo dia, Isadora. Talvez não do jeito que você está acostumada, mas aqui, com as pessoas, eu aprendo muito. Todo mundo tem uma história, sabe? Às vezes, mais interessante do que eu poderia imaginar." As palavras dele a tocaram profundamente. Isadora, que viajava com o pai para eventos internacionais, que tinha acesso a tudo o que o mundo tinha a oferecer, percebeu que, de certa forma, era ela quem vivia em uma gaiola. Caio, com sua vida simples, parecia mais livre do que ela jamais fora. A partir desse dia, suas visitas ao restaurante se tornaram mais constantes. Não demorou para que os encontros entre Isadora e Caio deixassem de ser apenas durante as refeições. Eles começaram a se encontrar fora do trabalho, passeando pelos arredores da cidade. Para Isadora, aqueles momentos longe do controle do pai eram como respirar depois de muito tempo submersa. No entanto, cada vez que se aproximava mais de Caio, mais crescia dentro dela o medo do que Antônio poderia fazer caso descobrisse. Seu pai era intransigente e Isadora sabia que ele jamais aceitaria que sua filha se envolvesse com um garçom. Mesmo assim,
A cada encontro, a conexão entre ela e Caio se tornava mais forte, mais inevitável. A vida de Isadora, que antes parecia tão predestinada, agora estava cheia de incertezas. Mas ao mesmo tempo, ela se sentia mais viva do que nunca. Ao lado de Caio, ela experimentava uma felicidade que jamais imaginara. No entanto, o mundo luxuoso e controlado que Antônio havia construído para ela não estava pronto para aceitar esse tipo de amor. As semanas seguintes ao primeiro encontro mais profundo com Caio foram como um sopro de ar fresco na vida de Isadora. Pela primeira vez, ela sentia que estava vivendo para si mesma e não para as expectativas sufocantes de seu pai. Cada vez que ela se aproximava do restaurante onde Caio trabalhava, seu coração batia mais rápido. Não era só a simplicidade dele que a atraía, mas a forma como ele a via como uma pessoa comum, sem o peso do sobrenome Albuquerque. Caio, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade ao lado de Isadora. Ele mantinha sua postura respeitosa, mas não deixava de ser sincero e direto nas conversas. "Você está sempre tão elegante", ele comentou certa vez, enquanto caminhavam pelos jardins de Tiradentes. "Mas eu fico imaginando como você seria sem essa máscara que todos parecem esperar de você." A observação o pegou de surpresa. Caio não tinha intenção de ser rude, mas Isadora sorriu. Ele estava certo. "Às vezes eu me sinto exatamente assim, usando uma máscara, como se estivesse representando um papel que não escolhi para mim mesma." A resposta dela era carregada de um cansaço emocional que ele logo percebeu. Ao lado dele, Isadora não precisava fingir. Ela se permitia ser vulnerável, coisa que raramente fazia com qualquer outra pessoa. Com o passar dos dias, os encontros se tornaram mais frequentes e íntimos. Isadora se apaixonava, e o sentimento a preenchia de uma felicidade que jamais experimentara. Mesmo sem luxos ou extravagâncias, estar ao lado de Caio a fazia se sentir completa. Ele não era só o garçom que servia mesas em um restaurante chique. Ele era alguém com quem ela podia dividir seus medos, suas frustrações e, acima de tudo, seus sonhos. O fascínio que Isadora sentia por ele era profundo. Caio tinha uma leveza na alma que contrastava com o peso das responsabilidades que ela carregava. Ele a ensinava, mesmo sem saber, que a vida não precisava ser uma lista de exigências e metas inalcançáveis. Para Caio, o simples ato de viver, de estar presente e de apreciar cada momento, era o bastante. E Isadora começou a querer o mesmo para si. O relacionamento entre os dois, no entanto, precisava ser mantido em segredo. Isadora sabia que, se seu pai descobrisse, as consequências seriam devastadoras. Antônio jamais aceitaria ver sua filha única envolvida com um garçom. Alguém que, aos olhos dele, não passava de mais um funcionário sem importância. O controle que ele exercia sobre a vida de Isadora era tão grande que ela temia que ele pudesse, de alguma forma, destruí-los. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que ela estava com Caio, a possibilidade de viver uma vida plena e verdadeira se tornava mais real. E quanto mais ela viajava para visitar o restaurante em Tiradentes, mais sentia a necessidade de se libertar das amarras que Antônio havia construído em torno dela. Em um de seus encontros mais íntimos, Isadora e Caio estavam sentados à beira de um lago próximo à cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A tranquilidade do lugar parecia um refúgio dos problemas que rondavam suas vidas. "Você já pensou em ir embora daqui?" Caio perguntou, quebrando o silêncio. "Ir para um lugar onde ninguém nos conheça, onde possamos começar do zero?" Isadora olhou para ele, surpresa. Ela já havia considerado essa possibilidade, mas sempre achava que seria uma fantasia impossível. "Eu penso nisso o tempo todo", respondeu ela, com um leve sorriso triste. "Mas é difícil imaginar meu pai deixando isso acontecer." Caio a olhou com uma seriedade que ela não tinha visto antes. "Eu sei que seu pai tem muito poder, Isadora, mas a vida é sua. Você tem o direito de escolher seu próprio caminho." As palavras dele tocaram fundo. Pela primeira vez, Isadora se deu conta de que poderia, sim, fazer suas próprias escolhas. Caio estava ali, oferecendo não apenas amor,
mas uma chance de liberdade. A conexão entre os dois estava mais forte a cada dia. Caio continuava trabalhando no restaurante, mas agora suas interações com Isadora iam além dos limites impostos pela formalidade. Eles estavam vivendo um romance proibido, e Isadora sabia que, em algum momento, teria que confrontar a realidade com seu pai. Porém, enquanto isso não acontecia, ela se permitia sonhar com uma vida ao lado de Caio, uma vida simples e longe das pressões e expectativas que sempre a cercaram. No entanto, enquanto o amor entre eles crescia, as tensões também aumentavam. Isadora sabia que quanto mais tempo passasse, mais difícil seria manter o relacionamento em segredo. Seus encontros já não eram tão discretos e rumores começavam a circular no restaurante. Alguns funcionários olhavam com curiosidade cada vez que Isadora entrava para almoçar, e ela temia que, a qualquer momento, a verdade pudesse chegar aos ouvidos de Antônio. Mas muito apesar do medo, Isadora estava disposta a correr o risco. Caio era o que ela sempre quisera, alguém que a amasse pelo que ela era, e não pelo que representava. E mais do que isso, ele era sua chance de viver uma vida verdadeira, longe do mundo artificial em que havia crescido. O fascínio por Caio se tornava cada vez mais forte, e com ele, a coragem de Isadora para desafiar as imposições de seu pai também crescia. Ela sabia que, em breve, teria que tomar uma decisão difícil, mas estava pronta. O amor entre ela e Caio não era apenas uma rebeldia juvenil, era real, era sincero, e ela faria de tudo para mantê-lo vivo. O romance entre Isadora e Caio florescia sob o véu do segredo. Cada encontro era uma fuga das responsabilidades, das regras e, acima de tudo, da expectativa que o sobrenome Albuquerque carregava. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava manter o relacionamento em sigilo. Isadora sabia que seu pai, Antônio, não demoraria a descobrir o que estava acontecendo. O clima no restaurante, que antes era de pura tranquilidade para Isadora e Caio, começou a mudar. As pessoas ao redor já não ignoravam os olhares carinhosos entre eles, nem as saídas discretas ao final dos turnos de Caio. Embora eles tentassem manter a discrição, os sorrisos, os olhares e as conversas ao pé do ouvido não passaram despercebidos por todos os olhos atentos. Uma noite, depois de mais um encontro às escondidas, Isadora voltou para casa com o coração leve, mas a mente pesada. Ela sabia que Caio a fazia feliz como ninguém jamais fizera, mas a sombra do controle de seu pai a seguia constantemente. Não seria possível manter aquele segredo por muito mais tempo, e a ideia de enfrentar Antônio a assustava. Afinal, ele já havia deixado claro inúmeras vezes que o futuro de sua filha seria decidido por ele, inclusive com quem ela deveria se casar. Na manhã seguinte, Isadora recebeu uma ligação de sua melhor amiga, Mariana. O tom da voz dela era sério, diferente de seu habitual jeito leve e divertido. Isadora, a gente precisa conversar. É urgente, disse Mariana, sem rodeios. O coração de Isadora acelerou. Sabia que algo estava acontecendo, e seu instinto dizia que tinha a ver com Caio. Elas se encontraram no café que costumavam frequentar desde adolescentes. Assim que se sentaram, Mariana não perdeu tempo. Isadora, eu ouvi comentários no restaurante. Parece que alguém viu você e o Caio juntos. E não só isso. Alguém avisou seu pai. Isadora ficou pálida. Avisaram meu pai, ela repetiu, quase sem voz. Mariana assentiu. Dizem que um dos sócios do seu pai comentou sobre isso durante uma reunião, e você sabe como ele é. Se isso for verdade, pode ter certeza de que Antônio vai descobrir logo. Isadora sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas agora que estava tão perto, o pavor tomava conta de seus pensamentos. O que ela faria? Sabia que seu pai seria implacável. Ele não aceitava fracassos. E, para Antônio, o relacionamento dela com um garçom era o maior dos fracassos. Ao sair do café, Isadora sentiu como se estivesse caminhando em um campo minado. Cada passo parecia perigoso, e a qualquer momento, tudo poderia explodir.
Ela precisava falar com Caio, precisava avisá-lo, mas, antes disso, precisava pensar em como enfrentaria seu pai. No final da tarde, ela foi ao restaurante, como de costume. Seus passos eram mais cautelosos, seus olhares mais discretos. Isadora sentiu que o ambiente estava diferente. Havia um clima de tensão, como se todos soubessem de algo que ela ainda não tinha confirmado. Quando viu Caio, tentou agir normalmente, mas o olhar preocupado dele a fez perceber que ele também havia sentido a mudança. "Precisamos conversar", disse ela, assim que teve a oportunidade de se aproximar dele sem chamar atenção. Eles se encontraram atrás do restaurante, em uma pequena área onde os funcionários costumavam fazer suas pausas. O céu começava a escurecer e o vento frio de Tiradentes soprava leve. "Eu ouvi rumores", disse Caio, antecipando o que ela iria dizer. "Dizem que alguém avisou seu pai sobre a gente." Isadora suspirou, confirmando o que ele temia. "Sim, eu soube hoje. Mariana me contou que um dos sócios falou sobre isso para o meu pai durante uma reunião. E agora, eu não sei o que fazer." Caio a olhou com seriedade. "Isadora, se seu pai descobrir, o que vai acontecer? Ele pode tentar acabar com o que temos, não pode?" Ela sabia que essa era uma possibilidade real. Antônio era implacável quando se tratava de controlar sua filha e o futuro da família. "Ele vai tentar, Caio. Vai fazer tudo o que puder para nos separar. Talvez até te tire daqui do restaurante. Meu pai tem poder, e ele não vai aceitar isso de forma nenhuma." Caio ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. "Eu não vou desistir de você, Isadora. Não importa o que seu pai faça. Eu não vou abrir mão do que sinto por você." As palavras de Caio aqueceram o coração de Isadora, mas o medo de enfrentar seu pai ainda pairava sobre ela como uma nuvem carregada. Sabia que, se em breve, teria que encarar Antônio, e aquela conversa não seria fácil. Seu pai estava acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Ele já havia decidido que ela deveria se casar com um sócio rico, e a ideia de que Isadora poderia escolher seu próprio caminho era inaceitável para ele. Mesmo assim, pela primeira vez em sua vida, Isadora sentia que estava pronta para lutar pelo que queria. Caio não era apenas um romance passageiro. Ele representava a liberdade que ela sempre sonhou. E por mais que seu pai tentasse controlar seu destino, Isadora não estava mais disposta a seguir as regras de Antônio sem questionar. No entanto, sabia que o confronto estava cada vez mais próximo, e quando aquele momento chegasse, nada seria como antes. A tensão pairava no ar, e Isadora sabia que o momento da verdade estava cada vez mais próximo. O peso de saber que seu pai poderia descobrir a qualquer momento sobre seu relacionamento com Caio a mantinha em um estado constante de ansiedade. Cada vez que ela chegava em casa, o coração acelerava com a expectativa de uma possível confrontação com Antônio. E não demorou muito para que esse dia chegasse. Certa noite, enquanto Isadora terminava de se arrumar para mais uma de suas visitas ao restaurante, ouviu passos firmes se aproximando de seu quarto. Era o som que ela tanto temia. Antônio, seu pai, abriu a porta abruptamente, sem bater, com uma expressão séria que deixava claro que algo grave estava para acontecer. Isadora, parada diante do espelho, congelou. O olhar de seu pai era duro, implacável. "Precisamos conversar", ele disse com um tom de voz frio e cortante. Agora, ela sabia o que estava por vir. O momento que ela vinha temendo, a conversa que evitava, finalmente havia chegado. Sentou-se na cama e esperou que ele se aproximasse, o coração batendo tão forte que parecia ecoar por todo o quarto. "Eu não criei você para isso, Isadora", começou Antônio, sem rodeios. "Para desobedecer, para se envolver com um garçom, um homem sem futuro, sem classe, sem ambição." As palavras dele soavam como facadas no coração de Isadora, mas ela manteve a calma, respirando fundo. "Ouvi os rumores e, francamente, estou surpreso que você tenha caído tão baixo. Você é minha filha, herdeira de tudo isso", disse, apontando para a mansão em que viviam e para o símbolo de sua riqueza. "E você está desperdiçando tudo,
jogando sua vida fora com um homem que não pode oferecer nada além de problemas. Isadora, em silêncio, deixava que ele falasse. Sabia que aquele era o padrão de seu pai. Ele precisava controlar a situação, precisava de um discurso para se impor. Mas desta vez, ela não iria ceder. Caio era mais do que seu pai conseguia entender, mais do que o dinheiro e o status que ele tanto prezava. Eu já tenho tudo planejado para você, continuou Antônio, como se estivesse anunciando uma transação comercial. O casamento com Daniel, meu sócio, vai garantir que nossa família continue a crescer. Ele é um homem de negócios, estável, influente. E você vai se casar com ele. Não tem mais escolha. Isadora, até então ouvindo tudo em silêncio, finalmente levantou os olhos para encarar o pai. Eu não vou me casar com Daniel, disse ela, com a voz firme, surpreendendo até a si mesma. Eu amo o Caio, pai. Ele pode não ter a fortuna que você tem, mas ele me trata com respeito, com carinho, coisas que você nunca me ensinou a buscar. Antônio a olhou com descrença, como se não estivesse ouvindo as palavras que saíam da boca da própria filha. Respeito? Carinho? Essas coisas não compram uma vida confortável, Isadora. Não mantém as portas abertas nos círculos em que você deveria estar. Eu construí tudo isso para você, para que tivesse uma vida que qualquer um invejaria. E você quer jogar fora por um garçom? As palavras de Antônio ecoavam pelo quarto, mas Isadora já não estava mais disposta a ouvir. Pela primeira vez em sua vida, sentia que tinha voz, que tinha controle sobre suas próprias decisões. E ela sabia que seu pai não a entenderia, mas isso não importava mais. Pai, ela começou, mantendo o tom calmo, apesar do turbilhão de emoções que sentia por dentro. Eu nunca pedi nada disso. Essa vida que você construiu não é minha, é sua. Tudo o que eu quero é ser feliz. E eu sou feliz com o Caio. Não importa o que você pense dele. Ele é a pessoa com quem eu quero estar. Antônio, furioso, se levantou bruscamente, sua mão tremendo de raiva. Se você continuar com essa loucura, Isadora, vai perder tudo. Não pense que pode desobedecer às minhas ordens e ainda assim herdar tudo o que eu conquistei. Se você escolher esse caminho, estará sozinha. A ameaça pairou no ar como um golpe final. Isadora sabia que ele falava sério, que seu pai estava disposto a deserdá-la e a cortar todos os laços se ela continuasse com Caio. Mas ao contrário do que Antônio esperava, Isadora não recuou. A ideia de perder todo o luxo e o conforto não a assustava tanto quanto perder a chance de viver um amor verdadeiro. Então, eu acho que vou ter que seguir meu caminho sozinha, disse Isadora, sentindo uma paz estranha tomar conta de si. Pela primeira vez, ela estava disposta a encarar as consequências de suas escolhas, e a ideia de perder o império dos Albuquerque já não parecia tão terrível. Antônio a encarou, incrédulo. Ele estava acostumado a ter o controle, a última palavra, e agora via sua filha única, sua herdeira, desafiando-o de uma forma que ele nunca havia previsto. Você vai se arrepender disso, Isadora, disse ele, saindo do quarto e batendo a porta com força. O som ecoou pela casa, mas não abalou a determinação de Isadora. Pela primeira vez, ela sentia que estava no controle de sua própria vida, e por mais que o caminho à frente fosse incerto e difícil, sabia que estava disposta a enfrentá-lo ao lado de Caio. Os dias que se seguiram àquela intensa conversa com Antônio foram os mais difíceis da vida de Isadora. O silêncio na mansão parecia mais opressor do que qualquer palavra que seu pai pudesse dizer. Ele mal olhava para ela, e quando o fazia, seus olhos estavam cheios de desdém e decepção. Isadora sabia que, na mente de Antônio, ela havia traído tudo o que ele havia construído. No entanto, pela primeira vez, não se importava. Ela continuava visitando o restaurante, mas agora as visitas eram mais arriscadas. O nome Albuquerque era conhecido em Tiradentes, e as pessoas já começavam a fazer perguntas. Isadora, antes discreta, agora percebia que os olhares curiosos e os cochichos eram impossíveis de evitar. Mesmo assim, ela não desistia. A cada encontro com Caio,
O peso das ameaças de seu pai parecia mais leve. O amor que sentia por ele a fazia enxergar um novo caminho, uma nova vida que jamais imaginara antes. Certa tarde, depois de um longo dia no restaurante, Caio e Isadora decidiram caminhar pelos arredores da cidade. Era uma dessas tardes em que o céu estava limpo, o sol brilhava suavemente e o clima tranquilo de Tiradentes parecia um refúgio dos problemas que enfrentavam. Eles caminhavam lado a lado, em silêncio, mas era um silêncio confortável, como se estivessem comunicando tudo sem precisar de palavras. "Você acha que podemos realmente fazer isso?" perguntou Isadora, quebrando o silêncio. Ela olhava para Caio com uma mistura de esperança e incerteza. Caio sorriu, parando para observá-la de frente. "Eu acho que se você realmente quiser, podemos sim. Mas eu não quero que você faça isso por mim. Precisa ser por você também." Aquelas palavras pesaram no coração de Isadora. Ela sabia que Caio estava certo. O amor que sentia por ele era forte, mas a decisão de se afastar de tudo que conhecia, de toda a vida que seu pai havia construído para ela, precisava ser mais do que uma simples fuga. Precisava ser uma escolha de vida, uma escolha pela liberdade que tanto desejava. "Eu nunca me senti tão viva quanto agora", disse ela, segurando a mão de Caio. "Mas, ao mesmo tempo, nunca estive tão assustada." Caio apertou sua mão suavemente. "O medo faz parte, mas o que importa é o que você vai fazer com ele. Eu estou aqui, Isadora, do seu lado, o tempo todo, mas essa decisão é sua." As palavras de Caio ficaram ecoando na mente de Isadora pelos dias seguintes. Antônio não voltara a confrontá-la diretamente desde a conversa no quarto, mas o ambiente na mansão estava cada vez mais insuportável. Mariana, sua amiga, já sabia de tudo e tentava apoiá-la o máximo que podia, mas também temia pelo que viria a seguir. "Você sabe que seu pai não vai aceitar isso de maneira fácil, né?" Ela comentou em uma de suas conversas. "Ele pode fazer coisas que você nem imagina, Isadora. Você precisa estar preparada para o pior." Mariana estava certa. O poder e a influência de Antônio podiam facilmente criar obstáculos para ela e Caio. Isadora sabia que, se escolhesse seguir com Caio, precisaria cortar laços não apenas com o pai, mas com tudo o que vinha junto. O dinheiro, o prestígio, o conforto. Seria um recomeço total, longe do mundo que ela conhecia. Seria uma vida simples, mas uma vida ao lado do homem que amava. E foi em uma noite, sozinha em seu quarto, que Isadora tomou a decisão final. Olhou ao redor, para todos os símbolos da riqueza e do poder que sempre a cercaram, e percebeu que nada daquilo a fazia feliz. A mansão, os carros, as viagens luxuosas, tudo parecia vazio. E naquele momento, ela soube que estava pronta para abrir mão de tudo isso. O preço a pagar pela liberdade e pelo amor de Caio era alto, mas era um preço que ela estava disposta a pagar. Na manhã seguinte, ela encontrou Caio no mesmo lugar onde sempre se encontravam, atrás do restaurante. O ar estava fresco e o sol da manhã ainda tímido. "Eu tomei uma decisão", disse ela, com uma firmeza na voz que não demonstrava há tempos. "Eu vou ficar com você. Não importa o que meu pai faça. Não importa o que eu tenha que deixar para trás. Eu escolho você." Caio a olhou, visivelmente emocionado, mas com a mesma serenidade que sempre teve. Ele sabia que aquela decisão não fora fácil para Isadora, e a respeitava ainda mais por ter tomado o controle de sua própria vida. "E então, o que vamos fazer agora?" perguntou ele, com um sorriso que misturava alívio e felicidade. "Vamos nos casar", respondeu Isadora sem hesitar. "Eu não quero mais viver uma vida de segredos e medo. Eu quero que o mundo saiba que estamos juntos e quero que isso aconteça agora." Caio sorriu, um sorriso cheio de amor e alívio. Ele havia esperado por aquele momento, mas nunca a pressionou. Sabia que a decisão precisava ser dela, e agora, com Isadora ao seu lado, eles poderiam finalmente começar a viver a vida que tanto sonharam. Os dois começaram a fazer planos para o casamento. Sabiam que seria um casamento simples, longe dos holofotes, mas seria exatamente como eles queriam.
Uma celebração do amor verdadeiro, sem pressões externas, sem o peso das expectativas de outros. Seria o primeiro passo de Isadora em direção à liberdade que tanto buscava. E assim, com os planos de casamento traçados, Isadora e Caio sabiam que a próxima etapa seria enfrentar a tempestade que Antônio traria. Mas dessa vez, estavam prontos. Juntos, eles poderiam encarar qualquer desafio. Com a decisão tomada, Isadora sentiu um alívio, como se uma parte do fardo que carregava tivesse finalmente se dissipado. Pela primeira vez, ela estava decidindo seu próprio destino, e isso lhe dava uma sensação de poder que jamais havia experimentado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ainda havia muitas batalhas a serem travadas. Seu pai, Antônio, não ficaria calado por muito tempo. Os preparativos para o casamento foram simples, como Isadora e Caio queriam. Nada de grandes festas, sem fotógrafos, sem as pompas de uma cerimônia tradicional da alta sociedade. Eles escolheram uma pequena capela nos arredores de Petrópolis, longe dos olhares da elite e das fofocas que já começavam a se espalhar sobre o relacionamento deles. A escolha do local tinha tudo a ver com a nova vida que pretendiam construir, uma vida baseada no amor, na verdade e, principalmente, na simplicidade. Caio, sempre prático, cuidava dos detalhes com a calma que lhe era característica. Ele não queria que Isadora se preocupasse com nada além de estar feliz e tranquila. Vamos fazer isso do nosso jeito, sem pressa e sem estresse, ele dizia a ela, enquanto organizava discretamente cada passo do que seria o dia mais importante de suas vidas. Por outro lado, Isadora ainda carregava consigo o peso de saber que a qualquer momento seu pai poderia aparecer para tentar arruinar seus planos. Ela já havia deixado claro para ele, durante aquela última conversa tensa, que estava decidida a seguir seu coração e se casar com Caio. Mesmo assim, Antônio não era homem de desistir fácil. Sabia que o pai estava planejando algo, mas não tinha certeza do que seria. E essa incerteza a deixava ansiosa. Na mansão dos Albuquerque, o clima estava sombrio. Antônio mal falava com Isadora, desde o dia em que ela lhe contara sobre sua decisão. Ele se trancava em seu escritório por horas, discutindo negócios ou resolvendo problemas que pareciam ainda mais complicados agora que sua filha o havia desafiado. Mas Isadora sabia que, por trás de todo aquele silêncio, havia uma tempestade se formando. A amiga Mariana, sempre ao lado de Isadora, tentava tranquilizá-la. Você já tomou sua decisão, Isa. Não deixe que seu pai te faça duvidar dela. Você merece ser feliz, dizia Mariana, enquanto a ajudava com os últimos preparativos. Mariana era uma das poucas pessoas que sabia de todos os detalhes do casamento. Vai ser lindo, pode confiar. No entanto, a presença constante de Mariana não era suficiente para acalmar completamente Isadora. Ela sabia que o dia do casamento seria um ponto de virada em sua vida, uma oportunidade de finalmente se libertar das correntes que a mantinham presa ao mundo de seu pai. Mas, para isso, precisaria enfrentar a desaprovação dele e, possivelmente, abrir mão da vida confortável que sempre conheceu. Os dias foram se passando e a data do casamento se aproximava. A tensão entre Isadora e Antônio era palpável. Ela continuava saindo de casa com a desculpa de visitar amigas ou resolver pequenos assuntos. Mas, na verdade, estava cuidando dos preparativos com Caio. Cada dia parecia mais curto, e o casamento estava cada vez mais próximo. Certa noite, enquanto Isadora estava sentada na varanda de seu quarto, observando as luzes distantes da cidade, Antônio apareceu, inesperadamente, do outro lado da porta. Ele entrou sem cerimônias, mas dessa vez, seu semblante não era o de pura fúria como na última conversa. Havia algo diferente, uma tensão controlada, mas ainda assim ameaçadora. Você realmente acha que isso vai durar, Isadora? Ele começou, quebrando o silêncio de maneira fria. Esse relacionamento com Caio. Você acha que pode construir uma vida com ele? Um garçom? A vida que você está escolhendo é muito menor do que a que eu preparei para você. Isadora suspirou. Sabia que seu pai tentaria argumentar até o último segundo. Pai, eu sei que você acredita que o que faz é para o meu bem.
Mas eu não quero uma vida que tenha sido decidida por você. Eu quero uma vida que eu possa escolher, que eu possa construir com a pessoa que amo. E essa pessoa é Caio. Antônio a olhou por um longo momento, como se tentasse decifrar a filha que, por tantos anos, ele acreditou controlar. Mas agora, algo havia mudado. Isadora não era mais a jovem insegura que seguia cegamente seus comandos. Ela havia se tornado uma mulher decidida e determinada. Se você seguir em frente com isso, vai perder tudo. Eu espero que saiba o que está fazendo, disse ele, antes de sair do quarto, deixando Isadora sozinha novamente. O aviso era claro, e as palavras ecoaram na mente dela por horas após ele ter partido. Mas dessa vez, o impacto não foi o mesmo de antes. Isadora sabia que perder tudo o que seu pai oferecia era o preço a pagar pela liberdade de seguir seu próprio caminho. E ela estava disposta a pagar. A manhã do casamento chegou como qualquer outra manhã, com o sol brilhando sobre as montanhas ao redor de Petrópolis. Mas para Isadora, aquele dia trazia um significado especial. Ela vestiu um simples vestido branco, sem o luxo ou o brilho que a alta sociedade exigiria. A cerimônia seria pequena, apenas com as pessoas mais próximas. Mariana estava ao seu lado, assim como poucos amigos e colegas de trabalho de Caio. O caminho até a capela, cercado por árvores e flores, parecia o prenúncio de uma nova vida. Quando Isadora chegou, viu Caio esperando por ela do lado de fora, com um sorriso tranquilo que parecia dissipar todas as suas dúvidas e medos. A simplicidade daquele momento era tudo o que ela sempre quis. E então, com o coração cheio de esperança e amor, Isadora deu o primeiro passo rumo ao altar, pronta para se tornar, finalmente, dona do próprio destino. A capela nos arredores de Petrópolis estava cercada pelo verde das montanhas e flores silvestres que cresciam livres. O ambiente simples e acolhedor contrastava com o luxo e ostentação a que Isadora estava acostumada. No entanto, aquela simplicidade representava tudo o que ela e Caio queriam. Um novo começo, longe das pressões e expectativas que haviam cercado sua vida até então. Os poucos convidados estavam presentes, todos ali por amor e amizade, e não por interesse ou status. Mariana, fiel e animada, não escondia a emoção de ver sua amiga finalmente seguir o caminho que desejava. Isadora estava deslumbrante em um vestido branco simples, sem excessos, sem o brilho de joias caras ou de maquiagem extravagante. Era uma beleza natural, refletindo a leveza de espírito que ela sentia naquele momento. Caio, à frente do altar, esperava por ela com o coração cheio de felicidade. Ele havia sido paciente, compreensivo e agora estava prestes a casar-se com a mulher que amava, enfrentando tudo e todos que tentaram impedir aquele amor. Quando Isadora começou a caminhar em sua direção, seus olhos se encontraram e ali, naquele breve momento, ambos sabiam que tinham feito a escolha certa. A cerimônia foi breve, mas cheia de significado. Cada palavra dita pelo celebrante ressoava nos corações dos presentes. Isadora e Caio não precisavam de grandes declarações ou festas grandiosas. O amor que compartilhavam já dizia tudo. O juramento que fizeram um ao outro era uma promessa de liberdade, de companheirismo e de construir uma vida juntos, sem o peso das obrigações impostas por outros. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, um caloroso aplauso tomou conta da pequena capela. Mariana enxugava as lágrimas, emocionada com o que acabara de presenciar. Isadora e Caio, com sorrisos radiantes, trocaram o primeiro beijo como casal, celebrando não apenas a união, mas a vitória sobre todas as adversidades que enfrentaram até ali. Saindo da capela de mãos dadas, eles foram recebidos com pétalas de flores lançadas pelos amigos, uma tradição simples e doce. O cenário natural ao redor, as montanhas imponentes e o céu azul claro, pareciam abençoar aquele momento. A brisa suave que soprava trazia consigo a sensação de que uma nova fase estava começando. Porém, assim que os dois se preparavam para se juntar aos amigos para uma pequena comemoração, um movimento estranho aconteceu. Um homem, desconhecido para a maioria dos presentes,
Caminhava em direção ao casal, com uma expressão séria no rosto. Ele estava vestido com roupas formais, mas não parecia ser um dos convidados. Isadora olhou para Caio, confusa, e ele a olhou de volta, mas sem entender o que estava acontecendo. O homem se aproximou e, antes que alguém pudesse perguntar quem ele era, ele falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Caio, é hora de revelar a verdade. A tensão no ar era palpável. Isadora ficou imóvel, sentindo o coração acelerar. O que aquele homem estava fazendo ali? Que verdade ele estava prestes a revelar? O olhar de Caio endureceu, e ele suspirou profundamente antes de falar. Eu sabia que esse momento chegaria, começou Caio, voltando-se para Isadora. Seus olhos estavam cheios de arrependimento, mas também de determinação. Isadora, tem algo sobre mim que eu nunca contei a você. Não porque eu não confio em você, mas porque eu queria ter certeza de que nosso amor fosse real, independente de qualquer outra coisa. Isadora sentiu um frio na espinha. O que ele estava tentando dizer? Caio, o que está acontecendo? Perguntou, tentando manter a calma. O homem desconhecido se adiantou e, sem rodeios, revelou. Caio não é apenas um garçom humilde, como todos acreditam. Ele é o herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Seu verdadeiro nome é Caio Mendonça, filho do falecido magnata Gustavo Mendonça. Um choque de murmúrios tomou conta dos poucos presentes. Isadora olhou para Caio, incrédula. Ela tentava processar a informação, mas tudo parecia surreal. Como assim, Caio? Você é herdeiro de uma fortuna? Por que nunca me contou isso? Caio segurou as mãos de Isadora, tentando acalmá-la. Eu precisava ter certeza de que você me amaria pelo que eu sou, e não pelo que eu tenho. Cresci rodeado de gente que só queria se aproximar de mim por causa do dinheiro da minha família, e eu não queria que nosso amor fosse manchado por isso. Isadora estava confusa, chocada. Eu não sei o que dizer. Você escondeu isso de mim todo esse tempo? As emoções dela eram uma mistura de surpresa, mágoa e compreensão. Ela não esperava que o homem por quem se apaixonara, o homem que lutava ao lado dela contra as imposições do pai, fosse, na verdade, dono de uma fortuna ainda maior do que a de Antônio. Caio continuou. Quando meu pai morreu, deixei a fortuna de lado para viver uma vida simples. Eu queria encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo dinheiro. Quando te conheci, Isadora, percebi que você era essa pessoa, alguém que se importa com o que realmente importa. Eu nunca quis mentir para você, mas precisei garantir que nosso amor fosse verdadeiro. As palavras de Caio soaram sinceras, e Isadora começou a processar a situação. Ela olhou para ele, ainda chocada, mas o amor que sentia não mudou. A verdade que acabara de ser revelada era um choque, mas não destruía o que eles tinham construído juntos. Aos poucos, ela respirou fundo, tentando se acalmar. Caio, eu te amo. Não pelo que você tem ou pelo que escondeu, mas pelo homem que você é. Isso não vai mudar. Só precisava de um momento para absorver tudo isso. Ele sorriu, aliviado, e a puxou para um abraço. Eu nunca quis te machucar. Só queria ter certeza de que estava tudo certo entre nós. Aquele momento, apesar da surpresa, reafirmou o que ambos sabiam. O amor deles era verdadeiro, mesmo diante de uma revelação tão inesperada. A fortuna de Caio não mudava quem ele era, nem o que significava para Isadora. No entanto, essa revelação traria novas consequências para o relacionamento deles, especialmente agora que Antônio saberia que o homem que tanto desprezara era, na verdade, mais rico do que ele jamais poderia imaginar. A revelação sobre a verdadeira identidade de Caio foi como uma bomba que explodiu no coração da pequena celebração. O clima leve e tranquilo que havia preenchido o casamento de Isadora e Caio deu lugar a uma tensão palpável. Os murmúrios entre os convidados cresceram, e todos os olhares estavam fixos no casal, tentando entender o impacto daquela notícia. Isadora, ainda processando o que acabara de ouvir, sentiu uma onda de emoções conflitantes. De um lado, havia o choque de descobrir que o homem por quem se apaixonara escondia um segredo tão grande. Do outro, havia o entendimento de que ele fizera isso para proteger a relação deles,
para garantir que o amor que compartilhavam fosse genuíno. Ela segurava a mão de Caio, tentando ancorar-se naquela conexão que sempre considerou sólida. Caio, por sua vez, manteve a postura serena, mas o brilho de preocupação em seus olhos era visível. Ele sabia que aquele momento seria difícil para Isadora e temia que sua decisão de ocultar sua verdadeira identidade pudesse causar uma ruptura entre eles. No entanto, a maneira como Isadora o olhava, embora surpresa, ainda carregava amor e compreensão. Eu sei que é muita coisa para absorver de uma vez só, ele disse suavemente, mantendo os olhos nos dela. Mas eu te juro, Isadora, tudo o que fiz foi pensando no nosso amor. Eu queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Isadora respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. As palavras de Caio faziam sentido, mas o impacto de descobrir a verdade naquele momento era grande. Eu entendo por que você escondeu isso, Caio, e eu aprecio o fato de que quis preservar o que temos. Mas isso muda muita coisa. Eu preciso de um tempo para processar. Caio assentiu, compreensivo. Eu te dou todo o tempo que precisar. Só quero que você saiba que o que sinto por você é real e que eu sou o mesmo homem com quem você se casou hoje. Enquanto o casal trocava essas palavras, o homem que revelara a verdade sobre Caio permaneceu em silêncio, observando a interação com uma expressão neutra. Mariana, que assistia a tudo de perto, aproximou-se de Isadora, tocando levemente seu braço para oferecer apoio. Amiga, sei que isso é um choque, mas você o conhece. Ele é o Caio que você ama, independentemente de qualquer fortuna. Isadora sorriu brevemente para Mariana, agradecida pela presença amiga, mas sua mente ainda estava a mil. Seu pai, Antônio, jamais teria imaginado que o homem que desprezava era herdeiro de uma fortuna maior que a dele. A ironia da situação era quase inacreditável. Isadora sabia que, quando seu pai descobrisse, sua reação seria explosiva. De repente, o pensamento de como Antônio reagiria se tornou um peso na mente de Isadora. Ele havia feito de tudo para afastá-la de Caio, acreditando que um garçom simples não era digno de sua filha. Mas agora, sabendo que Caio era, na verdade, um herdeiro bilionário, a visão de Antônio sobre o genro mudaria drasticamente, e isso, por si só, a deixava desconfortável. Ela não queria que o amor entre ela e Caio fosse tratado como uma transação financeira, e certamente não queria que seu pai tentasse reparar os danos simplesmente porque agora Caio era visto como adequado aos olhos da elite. Os pensamentos de Isadora foram interrompidos quando Mariana, percebendo o conflito interno da amiga, sugeriu: "Que tal a gente dar uma volta lá fora, respirar um pouco, colocar as ideias no lugar?" Isadora assentiu. Precisava de um momento para si mesma, longe dos olhares curiosos e da revelação que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Mariana a acompanhou enquanto elas caminhavam pelos jardins ao redor da capela, longe da pequena multidão de amigos e conhecidos que continuavam a murmurar sobre a nova revelação. Enquanto isso, dentro da capela, Caio conversava com o homem que havia trazido à tona seu segredo. "E você sabia que eu queria contar isso à minha maneira", Caio disse, mantendo a voz baixa, mas com uma firmeza que indicava seu descontentamento. O homem, que se apresentou como Roberto, olhou para Caio sem esboçar emoção. "Eu fiz o que achei necessário, Caio. Sabia que você não contaria a verdade por completo até que fosse tarde demais. Achei que era melhor deixar tudo claro desde o início." Caio balançou a cabeça, resignado. "Isadora vai precisar de tempo para entender isso tudo. E agora meu maior medo é que, quando o pai dela descobrir, ele tente usar essa situação para me manipular." Roberto soltou um suspiro leve. "Sei que você tem razão. Antônio Albuquerque não é homem de aceitar as coisas facilmente. Ele vai tentar reverter a situação a seu favor, sem dúvida. Mas você agora tem poder nas mãos, Caio. Não esqueça disso." Caio, no entanto, não queria pensar no poder que sua fortuna lhe trazia. Para ele, o mais importante era o relacionamento que havia construído com Isadora.
e como aquilo sobreviveria a essa nova fase cheia de complicações e expectativas. Lá fora, Isadora e Mariana caminhavam em silêncio. Isadora olhava para o horizonte, buscando uma forma de entender o que aquela revelação significava para o futuro. O amor que ela sentia por Caio não tinha mudado, mas o contexto ao redor deles havia se transformado em um redemoinho de complicações. "Eu o amo, Mariana", disse Isadora finalmente, quebrando o silêncio. "Mas como eu vou lidar com tudo isso agora? Eu não quero que o dinheiro dele interfira na nossa relação. Já basta o que eu tive que enfrentar com meu pai." Mariana a olhou com compreensão. "Isadora, eu te conheço. Sei que você é forte e que não vai deixar isso estragar o que vocês têm. Se o amor de vocês é verdadeiro, vai resistir a qualquer obstáculo, inclusive ao dinheiro. Vocês vão superar isso juntos." Isadora assentiu, sabendo que Mariana tinha razão. Mesmo com toda a surpresa e as incertezas que vinham com a revelação, ela sabia que seu amor por Caio era real. E se ele escondeu aquela verdade por medo de perder o que eles tinham, ela o perdoaria. Mas agora, precisavam enfrentar as consequências dessa nova realidade. E a Samafinda, e acima de tudo, precisavam se preparar para a tempestade que estava por vir, porque, quando Antônio soubesse de tudo, o conflito que se seguiria seria inevitável. Os dias que se seguiram ao casamento de Isadora e Caio foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Isadora sabia que, mais cedo ou mais tarde, seu pai descobriria a verdade sobre Caio, e não conseguia prever como ele reagiria. Ainda assim, ela e Caio estavam firmes em sua decisão de seguir em frente com o casamento, independentemente da reação de Antônio. Isadora voltou para a mansão Albuquerque por um curto período, ainda indecisa sobre como lidar com o afastamento definitivo. Antônio não estava em casa naquele momento, mas ela sabia que a conversa final entre eles estava por vir. Ela aproveitou para arrumar algumas de suas coisas e refletir sobre como sua vida havia mudado desde que conhecera Caio. Agora, casada, com a revelação sobre a fortuna de Caio ainda fresca, a vida tomava rumos inesperados. Mariana, sempre ao lado de Isadora, tentava dar o máximo de apoio possível. "Você sabe que, quando seu pai souber, ele vai tentar transformar isso em uma vantagem para ele, não sabe?" Mariana perguntou enquanto ajudava Isadora a empacotar alguns pertences. "Sim, eu sei", respondeu Isadora, suspirando, "mas eu estou pronta para isso. O que importa agora é que eu fiz a escolha certa para mim. O amor que tenho pelo Caio não vai mudar por causa do que meu pai pensa ou faz." Horas depois, quando Isadora estava prestes a sair da mansão, o inevitável aconteceu. Antônio chegou em casa e seu semblante sombrio indicava que ele já sabia da verdade. Ele entrou na sala com passos firmes e o olhar que lançou para a filha foi o de um homem profundamente irritado, mas ao mesmo tempo intrigado. Algo em sua expressão indicava que ele ainda não havia decidido como reagir completamente. "Então, você se casou com o garçom", começou ele, sem rodeios. Sua voz carregava uma mistura de desprezo e sarcasmo. "Só que, ao que tudo indica, ele não é tão insignificante assim, não é mesmo?" Isadora sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme. "Eu me casei com um homem que amo, pai. O fato de ele ser herdeiro de uma fortuna ou não muda isso." Antônio sorriu de maneira fria. Claro. Mas devo admitir que a situação se tornou bastante interessante." Ele se aproximou de Isadora, cruzando os braços enquanto falava. "Você deve saber que as coisas mudam de figura agora. Caio, esse homem que você escolheu é herdeiro de uma fortuna maior do que a nossa. Isso abre novas possibilidades para nossa família, Isadora. Podemos aproveitar essa oportunidade. Quem diria que o rapaz que eu tentei afastar seria, na verdade, uma grande jogada?" Isadora sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras do pai. Era exatamente o que ela temia. Antônio agora via Caio como um recurso, uma oportunidade para fortalecer seu próprio império, e não como o homem com quem a filha havia escolhido se casar por amor. Ela balançou a cabeça, incrédula. "Pai,
Você está mesmo tentando transformar isso em um negócio? Isso não é uma jogada. É a minha vida. Eu me casei com Caio porque o amo, não por causa do dinheiro dele. Antônio deu de ombros, como se a sinceridade da filha não fosse relevante. Você pode ter se casado por amor, Isadora, mas não seja ingênua. A partir do momento que ele entrou na sua vida com esse tipo de poder, as coisas mudaram. E você precisa entender que ele agora faz parte de algo maior. Eu vejo um futuro promissor aqui, algo que pode trazer benefícios para todos nós. Isadora sentiu o estômago revirar. Era claro que Antônio não via o relacionamento dela com Caio da mesma maneira que ela. Para ele, tudo girava em torno de poder, influência e dinheiro. Eu não quero nada disso, pai. Caio e eu estamos construindo nossa vida longe dessa obsessão por status e riqueza. Se você não pode respeitar isso, então sinto muito, mas vou me afastar de vez. Antônio a encarou por um longo momento, como se estivesse tentando entender até onde ia a determinação da filha. Ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por Isadora, que sempre vivera sob suas ordens. A ideia de que ela estava pronta para abrir mão da fortuna e do prestígio familiar era algo que ele não conseguia conceber. E você realmente acha que pode viver sem tudo isso? Perguntou ele, com um tom que misturava desdém e incredulidade. Sem a segurança que o nome Albuquerque oferece? Sem o conforto que eu te dei a vida toda? Isadora não hesitou. Sim, eu posso. E vou. O que importa para mim agora é o que eu escolhi para a minha vida, não o que você planejou. E eu escolhi estar com Caio. Com ou sem o dinheiro dele, com ou sem a sua aprovação. A resposta de Isadora atingiu Antônio como uma bofetada. Ele não esperava que a filha estivesse tão decidida, tão firme em suas convicções. Por um momento, ele ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Então, com um gesto impaciente, virou-se e caminhou até a janela, observando a vista da propriedade que tanto se orgulhava de ter construído. Você está cometendo um erro, Isadora, disse ele, sem olhar para ela. Mas, pelo visto, você está determinada a seguir com isso. Só espero que, quando perceber a realidade, não seja tarde demais. Isadora, com a cabeça erguida, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Eu não estou cometendo erro algum. Estou finalmente vivendo a minha vida. Se você não pode aceitar isso, sinto muito. Sem esperar por uma resposta, ela saiu da sala, deixando Antônio sozinho com sua própria frustração. Ao cruzar a porta da mansão, sentiu uma sensação de alívio e liberdade, como se estivesse finalmente se libertando das amarras que aprendiam desde que era criança. Do lado de fora, Mariana a esperava no carro. E então? Perguntou a amiga, ansiosa. Isadora suspirou e sorriu levemente. Acho que essa foi a última vez que discutimos sobre o meu futuro. Ele ainda não entende, mas eu entendi que não preciso mais da aprovação dele. As duas se abraçaram e Isadora soube, naquele momento, que havia feito a escolha certa. Agora, ao lado de Caio, ela estava pronta para começar uma nova fase de sua vida, longe do controle de seu pai e dos interesses que ele tentava impor. No entanto, algo ainda pairava no ar. Mesmo com a decisão tomada, Isadora sabia que seu pai não desistiria tão facilmente. Antônio Albuquerque era um homem que não aceitava perder e ela teria que estar preparada para qualquer coisa que ele pudesse fazer a seguir. Os dias seguintes ao confronto com Antônio trouxeram um misto de paz e incerteza para Isadora. Ela finalmente havia se libertado da pressão de viver conforme as regras impostas por seu pai. Estava livre para viver o amor que sentia por Caio sem a sombra do controle de Antônio pairando sobre eles. No entanto, sabia que o comportamento do pai era imprevisível. Mesmo diante da decisão firme que ela havia tomado, Antônio nunca fora um homem de aceitar derrotas facilmente. Isadora e Caio se mudaram para uma pequena casa nas montanhas de Tiradentes, longe do luxo ao qual estava acostumada, mas próximo do que sempre desejou, uma vida tranquila e verdadeira. Caio, por sua vez, sentia-se mais seguro e confiante ao lado de Isadora. A relação dos dois florescia e, embora houvesse desafios pela frente, ambos estavam prontos para enfrentá-los juntos.
Certa tarde, enquanto Isadora organizava algumas coisas na nova casa, Caio chegou com uma expressão séria no rosto. Ele segurava uma carta nas mãos e a estendeu para Isadora sem dizer uma palavra. Ela pegou o envelope e imediatamente reconheceu a caligrafia do pai. Seu coração acelerou. Depois de tudo o que aconteceu, não sabia se queria ou não ouvir o que ele tinha a dizer. "Você vai abrir?" perguntou Caio, com um olhar compreensivo. Isadora respirou fundo. "Eu não sei se quero", confessou. "Meu pai é capaz de tentar manipular até através de uma carta." Caio colocou uma mão suave no ombro dela. "Não importa o que ele diga. Você já tomou sua decisão. Isso aqui", disse ele, apontando para a casa ao redor. "É nossa vida agora." Com um leve aceno de cabeça, Isadora decidiu abrir a carta. O conteúdo era surpreendente. Antônio, em vez de usar o tom arrogante e manipulador que ela esperava, parecia ter mudado sua abordagem. As palavras que lia carregavam um misto de arrependimento e uma tentativa de reconciliação. "Isadora, sei que nossos últimos encontros não foram fáceis. E admito que errei ao tentar controlar sua vida como se você ainda fosse uma menina. Eu me envolvi demais nos meus próprios planos e expectativas, sem parar para pensar no que você realmente queria. Confesso que, quando soube da verdadeira identidade de Caio, vi uma oportunidade de expandir nossos negócios. Mas, ao refletir sobre tudo o que aconteceu, percebo que errei ao priorizar o poder e o dinheiro em vez da sua felicidade. Sei que talvez você nunca me perdoe pelo que fiz ou disse, mas estou disposto a tentar mudar. Gostaria de pedir desculpas a você e ao Caio, pessoalmente, se vocês permitirem. Estou pronto para aceitar suas escolhas e espero, de alguma forma, poder fazer parte da sua vida novamente. Com todo o meu amor, seu pai." Isadora leu a carta em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e hesitação. As palavras de Antônio pareciam sinceras, mas parte dela não conseguia esquecer as manipulações passadas. Ela sabia que seu pai era um homem de muitos jogos Mastin, mas, ao mesmo tempo, uma parte dela queria acreditar que ele realmente estava arrependido. Caio, que observava à distância, perguntou suavemente: "O que ele disse?" Isadora entregou a carta a ele, permitindo que ele lesse por si mesmo. Depois de alguns momentos, Caio olhou para ela com uma expressão pensativa. "Você acha que ele está sendo sincero?" "Eu não sei", admitiu Isadora. "Meu pai sempre foi muito controlado, muito calculista. É difícil saber se ele está falando de coração ou apenas tentando se redimir por causa do dinheiro de Caio." Caio refletiu por um momento antes de responder. "Ele parece estar tentando, pelo menos, e talvez, por mais difícil que seja, dar uma chance a ele não signifique fraqueza. Pode significar que você está no controle agora, que você pode decidir como essa relação vai seguir daqui para frente." Isadora ponderou sobre isso. O pensamento de se reconciliar com o pai, depois de tudo o que aconteceu, parecia desafiador, mas talvez fosse o fechamento de um ciclo. Era verdade que ela finalmente estava no controle da própria vida e, talvez, perdoar seu pai fosse mais uma forma de reafirmar essa independência. Dias se passaram até que Isadora decidisse o que fazer. Por fim, depois de muita reflexão e conversa com Caio, ela tomou a decisão de encontrar Antônio. Não para reatar completamente os laços que haviam sido rompidos, mas para dar a ele a chance de se redimir e provar que poderia ser diferente. O encontro foi marcado em um café discreto em Tiradentes, longe dos olhares da alta sociedade e dos sócios de Antônio. Isadora chegou primeiro, nervosa, mas determinada a manter sua postura. Poucos minutos depois, Antônio entrou, visivelmente mais abatido do que de costume. Ele parecia mais velho, o peso das decisões erradas que tomara visível em suas feições. "Isadora", começou ele, com um tom de voz mais suave do que ela estava acostumada. "Obrigado por me encontrar." Isadora assentiu, mantendo o olhar firme. "Estou aqui para ouvir, pai, mas eu não quero mais jogos ou manipulações. Se você está aqui, tem que ser sincero." Antônio suspirou, concordando. "Nossa, eu sei que cometi muitos erros, e sei que te magoei de maneiras que talvez eu nunca possa consertar.
Mas o que eu queria que você soubesse é que eu me arrependo, não apenas por como te tratei, mas por como deixei o poder e o dinheiro consumirem a relação que tínhamos. Isadora ouviu em silêncio, esperando pelo momento em que ele diria algo que ela não pudesse perdoar. Mas, para sua surpresa, Antônio parecia genuinamente arrependido. Eu não espero que você me perdoe de imediato, mas espero que a gente possa, aos poucos, reconstruir algo. Ele continuou. Eu quero fazer parte da sua vida de algum jeito e, se me permitir, quero conhecer melhor Caio também. Isadora olhou para o pai por um longo tempo. Ela ainda sentia mágoa pelo passado, mas ao mesmo tempo sentia que aquele era um momento de mudança. Talvez dar uma nova chance a ele fosse o caminho para que todos pudessem seguir em frente. Nós vamos ver como as coisas se desenrolam, pai, disse ela, finalmente. Eu vou te dar uma chance, mas isso não significa que tudo vai voltar a ser como era. Antônio assentiu, aceitando a condição. Ele sabia que, dessa vez, a filha estava no controle. E que, se quisesse uma segunda chance, teria que conquistar a confiança dela novamente. O encontro com Antônio havia deixado Isadora com sentimentos mistos. Por um lado, era difícil confiar no pai depois de tantos anos de controle e manipulação. Por outro, ela sentia que algo realmente havia mudado dentro dele. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela estava no controle da própria vida. O poder que antes estava nas mãos de Antônio agora era seu, e isso a fazia sentir-se mais confiante em sua decisão de seguir adiante. Os dias que se seguiram foram cheios de mudanças. Isadora e Caio, cada vez mais entrosados na vida simples que haviam escolhido, começaram a fazer planos para o futuro. A pequena casa nas montanhas de Tiradentes, que inicialmente parecia um refúgio temporário, começou a se transformar em um verdadeiro lar para eles. Ali, longe das pressões da sociedade e das expectativas de seu pai, Isadora encontrou uma paz que nunca havia experimentado antes. Caio, sempre ao seu lado, também florescia nesse novo ambiente. Apesar de ser herdeiro de uma fortuna, ele continuava a viver de maneira simples, sem ostentação. Para ele, o mais importante era o amor que compartilhava com Isadora e a vida que estavam construindo juntos. Eles haviam escolhido viver longe das convenções sociais, e isso os fazia sentir-se mais próximos um do outro e de seus próprios valores. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda da casa, Isadora olhou para Caio com um sorriso leve. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz assim, longe de tudo aquilo que achava que precisava para ser feliz. Caio, com o mesmo sorriso calmo de sempre, segurou sua mão. A felicidade não está nas coisas, Isadora. Está em quem nós somos e em como escolhemos viver, e você finalmente escolheu o que é melhor para você. Ela assentiu, sentindo o peso dessas palavras. Pela primeira vez em sua vida, sentia que estava exatamente onde queria estar. Não havia mais expectativas de terceiros, nem as amarras do passado. Ela era livre, e essa liberdade era a maior conquista que poderia ter. Mesmo assim, Isadora sabia que a reconciliação com seu pai era um processo lento. Depois do encontro no café, Antônio mantinha contato de maneira discreta, enviando mensagens de vez em quando, tentando mostrar que estava mudando. Ele sabia que teria que caminhar devagar para reconquistar a confiança da filha e parecia disposto a fazer isso. Certa tarde, Antônio pediu para visitar a casa em Tiradentes. Isadora, hesitante, consultou Caio, que, sempre compreensivo, a incentivou a receber o pai. Se ele realmente quer mudar, você precisa dar a ele essa chance, disse Caio. Mas faça isso no seu tempo, no seu ritmo. No dia marcado, Antônio chegou sozinho. Ele não estava mais com a postura rígida e imponente que costumava exibir em encontros anteriores. Parecia mais humilde, talvez até cansado, como se o peso de suas decisões passadas estivesse finalmente caindo sobre seus ombros. Quando ele entrou na casa, olhou ao redor, observando o lugar simples e acolhedor que Isadora e Caio haviam construído juntos. É um belo lugar, comentou ele, tentando quebrar o gelo. Isadora, apesar de ainda manter uma certa reserva, agradeceu. Nós gostamos daqui.
É simples, mas é o que queremos. Antônio assentiu, claramente ainda tentando se acostumar com a ideia de que sua filha havia escolhido uma vida tão diferente daquela que ele planejou para ela. Eu sei que, para mim, aceitar isso tudo é um processo, mas depois de pensar muito, percebi que o mais importante é que você está feliz. Isadora olhou para o pai, vendo nele um homem diferente daquele que sempre impôs suas vontades. Havia uma fragilidade em Antônio que ela nunca havia visto antes, e isso a fez perceber que, de alguma forma, ele também estava mudando. Estou feliz, pai, respondeu ela, com um tom mais suave. E o que eu espero é que, aos poucos, você consiga aceitar isso. Eu não preciso de uma vida de luxo ou de status. Preciso apenas de pessoas ao meu redor que me respeitem e me amem pelo que sou, não pelo que esperam que eu seja. Antônio assentiu novamente, dessa vez com mais convicção. Eu entendo, filha, e estou tentando aceitar isso. Quero que você saiba que eu me arrependo de muitas coisas que fiz no passado. Espero, sinceramente, que possamos reconstruir nossa relação, com base no respeito e na confiança, e não no controle. Aquele momento foi um passo importante para Isadora. Ela sabia que não seria fácil, mas sentia que poderia sim dar ao pai a chance de se redimir, desde que ele respeitasse seus limites. Enquanto conversavam, Caio se juntou a eles, e pela primeira vez houve uma interação mais amigável entre ele e Antônio. Embora a relação ainda estivesse em construção, havia uma disposição mútua de deixar o passado para trás e começar de novo. Caio, com sua calma e sabedoria, tratou Antônio com respeito, mas também com a firmeza de quem sabe o que quer. A visita foi breve, mas significativa. Quando Antônio se despediu, Isadora percebeu que, pela primeira vez, sentia uma leve esperança de que o relacionamento com seu pai poderia, eventualmente, se curar. Não seria como antes. E, na verdade, ela não queria que fosse. Mas seria algo novo, baseado em respeito e aceitação. Com o tempo, a vida de Isadora e Caio se estabilizou ainda mais. Eles continuaram a viver de forma simples, mas repleta de amor e significado. Os encontros com Antônio tornaram-se mais frequentes e, aos poucos, ele aprendeu a aceitar a vida que a filha havia escolhido. O perdão não veio de uma só vez, mas sim aos poucos, à medida que Isadora via seu pai fazer um esforço genuíno para mudar. A relação que eles construíram a partir dali foi mais honesta, e Isadora sentia que, finalmente, poderia ser quem ela realmente era, sem medo de desapontar ninguém. E assim, Isadora e Caio seguiram em frente, vivendo uma vida baseada no amor, na liberdade e na verdade. Ao olhar para o futuro, Isadora sabia que, independentemente dos desafios que pudessem surgir, ela tinha ao seu lado o homem que amava e a paz de espírito que sempre buscou.